E aí, mancebos, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Vou tratar desse vídeo aqui a respeito de dois tipos de forças, que são forças que atuam devido à interação entre duas superfícies, a força de atrito e a força normal. Vou deixar um desafio aqui valendo nota extra, hein? Quem souber responder, ganha ponto. A um estudante é fornecido no laboratório esses três materiais: caixa de fósforo, trena e livro. O professor solicita que o aluno determine o coeficiente de atrito entre a caixa de fósforo e a capa do livro. Tarefa que o aluno cumpre usando apenas os materiais fornecidos pelo professor. Como você explica a experiência que o aluno teve que realizar com esses materiais? Vamos falar do conteúdo então. Estamos tratando do movimento clássico e a nossa intenção agora é falar sobre forças, em especial força de atrito e força normal, que são forças externas devido à interação entre duas superfícies, a superfície do objeto e a superfície do chão ou da parede, por exemplo. Na interação física entre duas superfícies podem surgir dois tipos de força: força de atrito e força normal. Então essas duas forças são forças de interação entre superfícies. Outra característica: a força normal, que também pode ser chamada de força de apoio, é sempre direcionada perpendicularmente à superfície em contato, ok? Entenda perpendicularmente formando um ângulo de 90 graus. A força de atrito é direcionada sempre paralelo às duas superfícies em contato, ok? Então fica aqui discutido a ideia de direção dessas duas forças. A força normal é perpendicular à superfície, a força de atrito é paralelo às superfícies em contato. A força normal surge sempre que há pressão entre as superfícies em contato, e a força de atrito surge quando há solicitação de movimento relativo entre as superfícies em contato. Essa solicitação de movimento relativo é equivalente a você empurrar ou puxar o objeto. Então, ao empurrar ou puxar, você está fazendo uma solicitação de movimento de um objeto sobre uma superfície. De onde surge a força de atrito? Como ela é uma força de interação entre duas superfícies, pensa na situação em que você tem um objeto qualquer sobre a superfície do chão. Olhando macroscopicamente, essa superfície do chão pode parecer lisa, como a superfície de um azulejo ou de uma mesa. Mas se você analisar microscopicamente, existem imperfeições na superfície do chão, como também na superfície do objeto. É devido a essas imperfeições que existem na superfície dos dois objetos que, quando houver a solicitação de movimento, pode haver a força de atrito. Então, devido ao objeto interagir com a superfície do chão, surge a força normal ou força de apoio, que é perpendicular às duas superfícies em contato. E se for solicitado o movimento, por exemplo, empurrando o objeto com uma força F, surge uma força de atrito que é paralelo às duas superfícies em contato, ok? O exemplo de uma pessoa caminhando. Vamos considerar que o sistema que nós vamos analisar é o pé da pessoa e que a vizinhança relevante é a terra e o solo. O que vai acontecer? Quando o pé da pessoa interage com o solo, tem uma força de atrito, ou seja, ao dar um passo, o seu pé empurra o chão para trás, com uma força que é uma força de atrito. O chão vai reagir a essa força e te empurrar para frente, com uma força que é também uma força de atrito, que é a força que te permite caminhar. Como o pé da pessoa, ao interagir com o solo, pressiona o solo para baixo, então está aqui a força sobre o solo, pressionando para baixo, uma força normal de compressão, ok?
o chão vai reagir e empurrar o pé para cima, ok? Então, temos aqui os pares de ação e reação, devidamente identificado pelas cores. Um outro exemplo, o homem empurrando um peso. Se o nosso sistema de análise é o peso, quando o peso interage com a vizinhança, que é a rampa, você tem, por exemplo, a força normal perpendicular às superfícies em contato, ok? Toma cuidado que força normal não aponta sempre para cima, ok? Ela aponta perpendicular à superfície. E temos aqui também, devido à interação entre as superfícies, a força de atrito, como no caso a superfície do objeto está deslizando sobre a superfície da rampa, a força de atrito aponta contrário ao sentido do movimento. Na situação em que o homem está segurando o peso, a força de atrito está configurada dessa maneira, apontando para cima no sentido aqui da rampa. Mais um outro exemplo. Agora o sistema vai ser uma escada e a vizinhança relevante vai ser a parede e o solo, ok? Quando a escada interage com a parede, tem uma força normal. Olha que a força normal não está apontando para cima, ok? Mas está apontando perpendicular às duas superfícies em contato. E mais, a parede não está escorada somente nesse ponto, mas nesse ponto aqui também. A escada está escorada também nesse ponto. Então aqui vai haver uma força normal também. Então está aqui a força normal de interação da escada com essa superfície do chão. Devido à interação também vai aparecer a força de atrito. Então está aqui a superfície da escada interagindo com a da parede e a força de atrito paralelo às duas superfícies em contato. E aí você pode pensar, mas aqui também. Exato, então está aqui a força de atrito paralelo às duas superfícies em contato. Existem dois tipos de força de atrito, uma chamada de atrito estático e uma outra chamada de atrito dinâmico ou cinético. A força de atrito estático ocorre quando há a solicitação de movimento relativo, já expliquei isso, entre as superfícies em contato, mas essas superfícies elas não movimentam, elas não deslizam uma sobre a outra. E há também a força de atrito dinâmico ou cinético. E nesse caso, a força de atrito dinâmico ou cinético ocorre quando há um movimento relativo entre as duas superfícies em contato, ou seja, um objeto está deslizando ou escorregando sobre a outra superfície. No caso, então, da pessoa caminhando, a força de atrito entre a superfície do solo e a superfície do seu pé é uma força de atrito estático, porque quando você dá um passo, a superfície do seu pé não desliza sobre a superfície do chão. No outro caso, em que o homem está empurrando um peso, como a superfície do peso desliza sobre a rampa, a força de atrito é cinético e, portanto, contrário à solicitação de movimento, que é para cima. Na situação em que um carro está trafegando por uma rodovia, nessa situação a força de atrito ela é estática, porque o pneu ele não desliza, ele não derrapa sobre o asfalto, ok? Então há uma questão aqui de rolamento do pneu, sem deslizar. O pneu ele vai deslizar quando houver o processo de cantar pneu, ok? Então quando o motorista freia ou quando ele acelera muito rapidamente, pode cantar pneu. E nessa situação, o atrito é dinâmico ou cinético. Mas, trafegando normalmente, o carro desloca sobre a rodovia devido à força de atrito estático, que é solidária com o movimento, ou seja, o carro está andando para frente. Aqui temos mais um exemplo. O objeto ele está sendo arrastado sobre a superfície do chão. Então, a força de atrito sobre esse objeto é contrário ao movimento que está acontecendo aqui para a direita. Então, a força aponta para a esquerda.
Já na situação do pé, quando há solicitação de movimento, a força de atrito estático está na mesma direção do movimento, ok? Permitindo com que a pessoa ande. A força de atrito estático, como que a gente vai calcular essa força? Dar um valor para ela. Então vamos lá. A força de atrito estático possui um módulo que é variável, desde zero, ou seja, ausência de força, até um valor máximo que é dado pelo coeficiente de atrito que multiplica a força normal. Esse coeficiente de atrito, ele é um número bem pequeno. E a força normal, você pode achar o valor dela comparando com a força-peso. Em algumas situações é bem tranquilo de poder achar esse valor, ok? Então, força de atrito, coeficiente de atrito vezes a força normal. A força de atrito cinético ou dinâmico, você vai fazer o cálculo do mesmo modo. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que geralmente esse coeficiente de atrito cinético, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, ok? Então, de maneira geral, a força de atrito cinético ela é um pouco menor do que a força de atrito estático. Tudo bem? Bom, essas foram algumas considerações a respeito de força normal e força de atrito. A minha expectativa é que eu tenha te ajudado a raciocinar um pouco melhor e a entender nas interações entre as superfícies como que se representa esses dois vetores, força de atrito e força normal. Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí no vídeo que a gente pode interagir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.